Ok, então no vídeo de hoje vamos explorar o básico do 3ds Max 2014, certo? Então, no que vocês iniciarem o 3D Studio Max, essa é a tela que vocês vão encontrar, tá? A tela de boas-vindas, a Welcome Screen do 3ds Max. Aqui tem alguns recursos interessantes, tá? Tem os videozinhos aqui, Essential Skills, né, que são habilidades essenciais do Max, que é o que eu vou falar neste vídeo aqui, tá? Eu vou falar basicamente tudo que está aqui, certo? Aqui tem alguns recursos também, o que tem de novo na Max 2014. Aqui tem alguns vídeos do canal do YouTube, de como alguns tutoriais da própria Autodesk sobre o Max. Eu não acredito que todos estejam em inglês, porém talvez tenha alguma coisa em português. Eu não cheguei a olhar todos eles ainda, não cheguei a procurar por isso ainda, ok? Então aqui também tem um bom recurso para procurar tutoriais sobre Max. Vou fechar aqui. Aqui também tem mais alguns recursos. Aqui a gente pode desativar essa tela toda vez que o Max iniciar. Vou deixar ativada aqui por default e vamos fechar. Ok, essa então é a interface principal do 3ds Max. Um pouco assustadora, né? Tem bastante coisas. A princípio vocês vão ver que o Max é um programa bastante complexo, tem muita opção, afinal de contas a gente consegue modelar, texturizar, iluminar, animar, enfim, dá para fazer um monte de coisa no 3ds Max relacionado com 3D. Ok? Vamos então desmistificar um pouquinho todo esse layout. Ok? Aqui em cima nós temos os menus, né? Com as funções principais, né? Aqui a gente pode abrir, iniciar um novo documento, abrir, salvar como, importar, enfim. Aqui tem uma série de funções básicas do Max. E aqui os botõezinhos das principais funções, né? Salvar, abrir uma nova cena, desfazer, refazer. Enfim, aqui a gente pode acessar o arquivo, a pasta principal que ele trabalha, né, a pasta do projeto. Enfim, aqui a gente pode mudar a nosso workspace, ou seja, a nossa área de trabalho. Eu vou deixar na default por enquanto, ok? Aqui nós temos os menus agrupados por função, então no menu Edit, né, tem algumas coisas para editar objetos, né, tools, ferramentas, menu de grupos, a gente pode criar grupo, desagrupar, enfim, a menu View, a gente consegue mexer nas views, enfim. Create, a gente consegue criar objetos, criar câmeras, enfim, criar tudo que está nesse menu aqui, certo? Esse também é o menu Create, tem as mesmas coisas que a gente consegue acessar nesse manual aqui. O menu de modifiers, os modificadores, né? Animações, esse menu a gente não vai ver por enquanto, né? Aqui para animação também, para rendering, enfim, customizar, aqui a parte de scripts e aqui o help, tá? Aqui também a gente pode acessar o help, se alguém quiser alguma coisa específica, também dá para acessar lá o arquivo de ajuda do Max, como em qualquer outro programa, certo? Vamos então entender o que são essas quatro vistas aqui, tá? Essas quatro vistas são as quatro vistas do meu objeto. Vamos pegar aqui, por exemplo, no Create, tá? Eu vou criar um objeto. Vamos criar o famoso teapot, tá? O famoso bula de chá. Só para a gente entender como é que funciona. Pau na minha placa de vídeo. Já volto. Continuando então, não sei porquê, toda vez que eu crio pela primeira vez alguma coisa no Max, ele resolve dar uma travada e eu preciso fechar e reabrir ele, e daí depois ele cria certinho. Enfim, né? Então aqui a gente cria um teapot, né, o famoso teapot. Essa forma aqui é muito usada para testar render, testar efeito de luz, testar texturas, mapas, porque ela é uma forma bastante complexa, tá? Ele tem bastante curvas, enfim, né? É uma forma bastante usada para essa finalidade. Nós vamos ficar com ela aqui um pouquinho para estudar um pouco as funções básicas do 3D Studio Max.
Então percebam que eu tenho essa viewport, que é a chamada perspectiva, tá? E eu tenho outras três aqui, que são a front, então eu enxergo o meu objeto de frente, eu tenho a top, que eu enxergo ele de cima, e a left, que eu estou enxergando ele da esquerda. Ok? Todas em wireframe. O que é wireframe? É essa estrutura de arame aqui, ó. Tá? Aqui, por exemplo, ele já está no realistic, então eu já tenho eu tenho ela mais realista. Eu posso mudar aqui também, clicando com o botão, clicando com o botão direito em cima. Aqui eu consigo mudar para shaded, né, consistent colors, enfim, edge faces, né, dependendo o que a gente precisa usar. Só para mostrar que eu posso mudar essas opções de como eu enxergo as viewports. Da mesma coisa eu posso mudar aqui em cima também, em vez de enxergar, precisa clicar nela antes, clica nela antes, depois a gente acessa. Eu posso trocar aqui e colocar, em vez de wireframe, deixar shaded em todas, certo? Estava tocando nos dois mouse aqui. Então eu posso mudar aqui, shaded aqui também, e realistic aqui também, tá? Por que a gente não usa assim e deixa elas em wireframe? Por causa de performance, tá? Aqui eu tenho um só objeto, né? Uma malha bastante simples e ele está replicado aqui, mas imagine numa cena complexa, isso pode custar em matéria de performance, tá? Por isso que fica sempre wireframe nas outras. Tá? Vamos botar de volta para wireframe, só para vocês saberem que isso pode ser mudado, certo? Aqui eu posso mudar também o que é qual a vista em cada viewport. Eu tenho perspectiva ortográfica, né? Top, bottom, que é de cima, de baixo, enfim, eu posso mudar e colocar outras vistas para enxergar o meu objeto, ok? Isso pode ser redimensionado. Algum pau na minha placa de vídeo aqui também, ele dá uma sumida enquanto eu mexo nas viewports, enfim, né? Isso pode ser redimensionado e ajustado de acordo com o trabalho. A mesma coisa pode ser movido aqui no cantinho, esse é o View Cube, né? Eu posso clicar aqui e eu consigo enxergar de uma vista determinada, ó, right, top, front, aqui embaixo, bottom, enfim, eu consigo mexer tudo isso, certo? Rotacionar também, pegando nessa parte aqui, eu consigo rotacionar. Enfim, eu até nem uso muito esse cubo aqui, né? Mas só para vocês saberem por que ele está aí. Dá para desativar ele aqui. View Cube, dá para ligar também essas steering wheels aqui, que é essa outra ferramenta aqui, tá? Deixa eu só grudar ela aqui. Como é que eu grudo ela? Eu nunca uso isso aqui, não sei nem usar direito. Enfim, dá para mexer com o zoom, né? Dá para caminhar na tela, enfim, são tudo ferramentas para mexer a vista, né? Orbitar, enfim, depois a gente vai ver outras ferramentas para fazer isso. Pan, né? Eu não gosto de usar ela, não uso, deixo fechada, desativada. Só para vocês saberem que aqui vocês podem ativar e desativar ela. Por exemplo, o meu View Cube aqui, eu posso vir aqui e desativar ele também, certo? Sumiu de todas também, eu vou deixar desativado por enquanto, ok? Prefiro os atalhos que eu já vou explicar para vocês como é que a gente utiliza eles, certo? Outro botão importante também que a gente usa é para maximizar. Eu gosto de trabalhar, sempre que possível, eu gosto de trabalhar assim. Eu maximizo a viewport, assim eu tenho um espaço maior, tenho uma área maior para eu poder trabalhar, e sempre que eu preciso enxergar outras vistas, eu simplesmente troco, né? Top, back, enfim. E para ser mais rápido ainda, eu uso os atalhos, né? Notem que aqui, deu um pau aqui. Notem que aqui
eu tenho atalhos, né? Então, P vai para a visão de perspectiva, top, B, F, enfim. Então, para trocar, eu só aperto T, top, né? F, front, left, é o L, e a perspectiva eu volto com o P. Então, sempre que precisa trocar, eu costumo trocar por aqui, que é mais rápido. Então, vamos ver os botões para trocar para mexer como eu estou mexendo até agora, tá? Os comandos são esses aqui, certo? Aqui o botãozinho para maximizar e minimizar, também acessível através do atalho Alt e W, tá? Alt e W também faz isso, certo? Então aqui eu tenho o zoom, tá? Então clico e dou zoom para frente e para trás, tá? Isso também pode ser feito com a barra de rolagem do mouse. Então é mais prático também fazer isso com a barra de rolagem do Max. Ok? A Pan, né, essa mãozinha aqui que é para mexer para os lados, a tela também pode ser feito com a barra de rolagem do Max. Clicando a barra de rolagem, a gente consegue mexer a vista para os lados. Tá? E o último atalho, então, que seria esse para orbitar, né? A gente consegue, segurando Alt, né? Segurando Alt, deixa eu tirar daqui, sai daí. Segurando Alt e apertando a barra de rolagem do mouse, também ela faz esse movimento e a gente consegue orbitar ao redor do nosso objeto. Então, rolagem para frente e para trás, zoom, né? Só apertando a rolagem a gente tem o pan, e segurando Alt e apertando a rolagem, a gente consegue então rotacionar ao redor do meu objeto. Ok? Esses são os atalhos principais. Tá? Esses outros botões aqui, por exemplo, aqui a gente pode mudar o ângulo de visão da nossa viewport. Então, deixa eu só ver qual que é o valor padrão. O valor padrão é 45, para depois a gente poder voltar, caso aconteça alguma coisa. Então, aqui eu consigo, né, enxergar. Eu não estou dando zoom. Eu estou simplesmente aumentando o ângulo de visão da minha viewport. Tá? É como se fosse uma lente de uma câmera. Eu estou afastando, aumentando. Ela nota que a grade, né, aumenta a curvatura dela. Enfim, eu não estou dando zoom, eu estou aumentando o meu ângulo de visão. São duas coisas diferentes, certo? Deixa eu colocar de volta para 45 para ficar o valor padrão. Ok, ok. Tá? Aqui então para maximizar, aqui é o Zoom Extends. O Zoom Extends é o seguinte, ele vai selecionar o objeto que está... Ele vai dar zoom no objeto que está selecionado. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um outro tripod mais para cá, e vamos criar um terceiro aqui, certo? Então eu selecionei, eu tenho um objeto aqui selecionado, né? E eu pressiono Zoom Extends Selected, né? Então ele vai para lá. A mesma coisa ele vai, não, ele não vai em todas as viewports, para ele ir em todas as viewports, aqui, num desses aqui, Zoom Extends... Tem vários zoom extends aqui. Zoom extends all selected. Zoom extends all. Então ele mostra todos os meus objetos na tela. Esse eu já fui. São os dois que tem, né? Zoom extends all, ele mostra todos na tela. E o zoom extends, ele mostra o objeto selecionado. Ok? Tá certo. Vamos lá então, né? Os nossos três tripods aqui, vamos voltar a maximizar a minha vista, certo? E vamos continuar então. Muito bem, aqui é os controles da viewport, então, tá? Essa barra aqui embaixo é a barra de animação. Notem que eu tenho 100 frames aqui, é a animação. Nós não vamos mexer com ela por enquanto, tá? Não vamos animar nada no momento, só para vocês saberem que isso aqui é para animação. Aqui também, tá? Animação, ferramentas de animação, todas essas aqui. Inclusive essa chavezinha aqui também. Dessa chavezinha até aqui é tudo para animação. Então nós não vamos mexer no momento, ok? Só aqui tem uma coisa importante. Bom, depois eu volto aqui para baixo.
Vamos ver aqui em cima, então. Sobre esses aqui eu já falei, né? Vamos ver os principais botões que a gente encontra aqui na barra de ferramentas principal, tá? Esse aqui é para linkar objetos. Nós provavelmente não vamos usar ele logo, então não vou explicar como ele funciona, tá? Aqui é para selecionar objetos, né? Então é a ferramenta de seleção básica, certo? Esse é o Select by Name, tá? Ele vai abrir uma janelinha. O que acontece aqui? Isso aqui é bastante usado, tá? Uma boa prática que eu recomendo, tá? Recomendo para quem estiver trabalhando, estiver começando a trabalhar, ou mesmo para quem já trabalha, enfim, é nomear os elementos, tá? Nomear os meus objetos da cena, tá? Aqui no caso eu só tenho 3 objetos, é bem rápido, eu sei o que eles fazem cada um e tal, mas imagine numa cena muito grande, se eu quiser achar uma coisa específica na cena, já começa a ficar mais complicado, então é melhor sempre nomear eles, tá? Aqui eu tenho o teapot 01, esse é o teapot 02 e esse é o teapot 03, vamos dar um nome para eles, bule de chá, esse é o nosso bule de café e esse é o bule de água, certo? Então agora eu tenho 3 bullets nomeados, tá? Se eu for aqui no Select by Name, notem que eu tenho os 3 elementos aqui, tá? Aqui eu posso filtrar, seleção, enfim, tem várias opções essa janela. Então, só para vocês saberem que aqui vocês podem selecionar objetos pelo nome. Também é acessível com a tecla H. Pressionando H, ele abre essa janelinha aí. Ok? Vamos lá, então. Aqui é para criar seleções. Tá? Então, seleções quadradas, seleções redondas, né? Seleções... Eu posso criar uma seleção aqui poligonal, né? Eu crio mais ou menos como eu quero que ela seja. Enfim, eu posso usar várias formas para selecionar aqui, certo? Nada muito complicado, tá? Só tem uma coisa muito importante que é essa janelinha aqui do lado, tá? O Window Crossing, que é o Window Crossing, né? O que significa isso? Notem que esse cubinho aqui está dentro da seleção, ou seja, ele só vai selecionar aquilo que tiver dentro da seleção. Olha só isso. Eu vou passar a minha seleção, ela está encostando nos 2 bullets do canto, mas não está 100%, eles não estão 100% dentro dela, certo? Então, ele só vai selecionar o cubo do meio. Por quê? Porque só está configurado para selecionar o que está dentro. Se eu mudar isso, tudo que a seleção cruzar, ela vai selecionar. Então, vamos fazer a mesma coisa agora, só que agora os outros 2 bullets são selecionados também. Por quê? Por causa disso aqui. Então, isso aqui é bom para quando quiser selecionar objetos, né? Ficar atento a isso aqui. Pode ser que às vezes a gente queira assim ou às vezes a gente queira assim, dependendo do que a gente vai selecionar. Ok? Vamos lá então, as 3 ferramentas aqui, né? Select and Move, a gente consegue mexer objetos na tela, né? Clicando nela, a gente consegue mexer pelo eixo, né? Mexer no eixo Y, no eixo X e no Z, né? Ou pegar 2 eixos ao mesmo tempo, no Y e Z, no X e Z e no aqui Y e X, ok? E aqui a gente consegue mexer livremente, mas não é muito boa ideia mexer por aqui não, sempre é bom mexer de acordo com os eixos, certo? Mesma coisa o Rotate, né? A gente consegue rotacionar as formas, os objetos pelos eixos, né? Aqui rotacionando no Y, aliás no X, aqui rotacionando no Y e aqui rotacionando no Z, ou aqui fora também girando em vários eixos, mas também não é muito uma boa ideia mexer por aqui, é bom sempre rotacionar um eixo por vez para ter mais controle.
Notem que quando a gente... Deixa eu dar uns Ctrl Z aqui para voltar, certo? Tanto a Rotate quanto, aliás, a Select and Move quanto a Select and Rotate abre os valores aqui embaixo, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos zerar isso aqui, né? Clicando com o botão direito na setinha eu consigo zerar eles, ou seja, notem que ele criou bem no centro do plano, o 0, 0, 0, né? 0, 0, 0, eu tenho, bem no centro desse grid, eu tenho criado o meu objeto, aliás, posicionado o meu objeto. Então, se eu quiser mexer, eu posso mexer por aqui também, ou se eu quero um valor exato, né? Eu posso mexer por aqui, olha, no X, opa, sumiu, no Y e no Z. Ok? Então, só para saber que dá para fazer por aqui também, tá? Ou eu posso clicar com o botão direito em cima também, ele abre o Transform Type In, tá? Que eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar valores de rotação ali, enfim. Deixa eu selecionar aqui, botão direito, e eu quero dar, por exemplo, 10 unidades no X, né? Então, ele vai 10 unidades no X e 15 no Y. Então, dá para movimentar por aqui também. Outra coisa, aproveitando que eu estou falando de unidades, ele está configurado com unidades genéricas, tá? Unidades genéricas do Max. Caso eu queira mudar e trabalhar em centímetros, milímetros, metros, enfim, eu vou aqui no Customize, Units Setup, tá? Entrando aqui, olha, está em Generic Units, mas eu posso trabalhar com unidades métricas, né? Metros, centímetros, quilômetros, enfim. Dependendo do que eu estiver modelando, eu posso querer que as coisas estejam de acordo com certa medida. Então, né, é só vir aqui e mudar se precisar. Ok? Terceiro botão, então, Resize, né, Select and Uniform Scale. Eu consigo redimensionar os objetos. Então, posso redimensionar num eixo, né, no eixo Z, Ctrl Z aqui, no eixo X, no Y, né, ou nos três juntos, que é o que mais se usa, né? Às vezes quer aumentar alguma coisa de tamanho, a gente aumenta nos três eixos, ou em dois eixos só, né? Fica meio esquisito aqui, mas enfim, dá para usar também, caso precise. Certo? Vamos pular aqui, também vamos chegar depois aqui, snaps, também não, vamos pular por enquanto. Mirror, né? Vamos ver isso aí por enquanto. Não, vamos pular. Mirror por enquanto não. É só para criar cópias, depois a gente pode trabalhar com isso mais para frente. Align também é para alinhar objetos, né? Supomos que eu queira alinhar esses três objetos aqui. Então, vai abrir uma caixa aqui. Foram alinhados os três no mesmo lugar, né? Não quero a posição, enfim, nós podemos ver melhor isso aqui depois, né? Eu posso alinhar de acordo com os eixos aqui, certo? Alinhamento no centro, enfim, né? Dá para alinhar objetos aqui, não vamos entrar em detalhes por enquanto, tá? Aqui é para ligar e desligar o ribbon, né? Que é essas ferramentas aqui do lado. Depois nós vamos ver melhor para que elas servem, né? Aqui é para animação também, aqui é o Material Editor. Isso aqui nós vamos ter uma aula só para ele, tá? Nós vamos dar uma olhadinha rápida nele, é para colocar mapas e texturas nos nossos objetos. Vamos clicar nele, então abre essa janela aqui. Aqui muita gente se atrapalha um pouco, pessoal, porque pelo seguinte, quem trabalhou nas versões mais antigas do Max, por exemplo, na versão, eu não me lembro exatamente qual foi a versão que trocou, mas nas versões mais antigas nós tínhamos um editor de mapas diferentes, tá? Que era esse compacto aqui, tá? Era esse aqui. Quem já mexeu com o Max antigamente vai lembrar que esse era o painel que tinha, tá? Agora é esse outro modo aqui, o Slate. Ainda eles mantêm esse mesmo
esse modo antigo aqui. O que vocês fizerem aqui vai aparecer aqui, tá? Eles trabalham em conjunto, são só dois modos diferentes de representar a mesma coisa. Não sei até quando a Autodesk vai deixar ele ali, mas enfim, enquanto tem o modo compacto aqui também. Eu vou trabalhar com você sempre no modo Slate, então quem está acostumado com aquele outro modo, ou já viu aquele outro modo, né, seja bem-vindo a esse novo modo, porque eu vou trabalhar sempre com esse aqui, tá? Então aqui nós temos os materiais standard, enfim, os mapas, e mais para frente nós vamos ver como utilizar essa janela aqui, tá? Vamos pular por enquanto. Aqui nós temos o Render Setup, onde a gente consegue fazer a renderização das nossas produções, enfim, né? Eu não tenho nada emocionante aqui para renderizar por enquanto. E aqui é um atalho, né? O Render Production, ele vai renderizar a minha cena, né? Tem uma cena bastante simples aqui, né? Nada demais, então ele só faz isso, né? Essas são as principais funções que nós temos que saber até agora, tá? Vamos só dar uma última, por último, vamos dar uma olhadinha nesses painéis aqui do lado, né? Como vocês já viram eu criando os bullets antes, né? Vamos juntar eles aqui para eles ficarem pertinho um do outro. Pronto, bonitinho, assim eles não esfriam, né? Um tem café, um tem chá, assim eles não esfriam, certo? Aqui a gente consegue criar, então, primitivas, tá? Primitivas padrão, né? Standard primitivas, box, né? Esferas, cilindros, enfim, toda sorte de tubos, né? Todas primitivas, tá? Por que são primitivas? Porque são formas simples, né? E todas elas são paramétricas, tá? São objetos paramétricos. O que isso significa? Isso significa que elas têm parâmetros. O que são esses? Por exemplo, vamos selecionar aqui. Selecionar esses objetos criados, né? E aqui no painel Modify, tá? Eu posso mexer nos parâmetros desses objetos. Por exemplo, uma esfera tem o que? Raio, né? A gente pode aumentar o raio dela, os segmentos, né? Notem, olhem a malha dela. Vou dar um zoom extends aqui. Olhem a malha dela aumentando, ficando mais complexa, né? Mais detalhada ou menos, enfim, a gente pode mexer nos segmentos da esfera, tá? Aqui a gente pode criar meia esfera, né? Chop, squash, não sei exatamente o que é isso, mas enfim. Sim, ele usa esse chop aqui, ele está simplesmente cortando ela. O squash, ele está colocando todos os segmentos aqui, né? Então ele bota os 34 segmentos certinhos aqui, tá? Enfim, vamos deixar 0 aqui, ela inteira, né? Slice para cortar ela, fazer só um pedaço aqui, né? Não vamos cortar, enfim. Todos os objetos que vocês criam aqui têm os seus parâmetros diferentes. Por exemplo, o box tem comprimento, largura e altura, né? Então eu posso mexer esses parâmetros aqui, por isso que são objetos paramétricos, né? Mais uma vez, reforçando isso. Eu posso aumentar a minha malha aqui também, aumentar o detalhamento da malha, certo? Então tá. Mesma coisa aqui, o nosso cilindro, tubo, aliás, né? Eu tenho o raio de fora, o raio de dentro, altura, segmentos, né? Segmentos da altura, segmentos da parte de cima, quantos lados eu quero que ele tenha, né? Ele pode ter até 3 lados, né? Fica um triângulo, né? 4 fica uma box com um furo no meio, enfim, né? Só quero que vocês saibam que cada objeto tem os seus parâmetros, tá? Principalmente os objetos primitivos. O bullet também tem, né? A gente pode ir aqui e aumentar o tamanho dele, aumentar os segmentos e tirar as partes dele. Dá para tirar o cabo, tirar o bico, tirar a tampa, ó, vira uma xícara, né? Então, importante saber disso, tá?
Então aqui no Create, além de nós podemos criar objetos primitivos padrões, a gente pode criar primitivas extended, né? São objetos um pouquinho mais complexos, por exemplo, a caixa chanfrada, né? Pode criar ela aqui, e aí tem um chanfrozinho aqui, ó. Tá vendo? Ela cria essa borda suavizada aqui, né? Também, dependendo do que a gente estiver criando, às vezes é útil já criar uma caixa assim, né? Porque no mundo real dificilmente a gente vê uma caixa com os ângulos bem retinhos, assim, né? Isso é uma das coisas que quebra a realidade em objetos 3D, esses cantos extremamente retos, assim, né? Enfim, né? A gente pode criar primitivas estendidas aqui, extended primitives, certo? Aqui a gente pode criar formas, né? Formas 2D, linha, círculo, arco, enfim, é bom sempre criar isso quando a gente for criar, dependendo da finalidade, enfim, mas criar na vista top. Né? Na vista top a gente acaba tendo mais controle e sabe que elas estão sendo criados bem na base. Então eu posso criar círculos, né? Eu posso criar linhas, né? Vamos ver mais sobre elas. Está pedindo se eu quero fechar, sim. Né? Vamos ver mais sobre elas nas próximas aulas, tá? Da mesma forma eu posso criar curvas aqui, né? E extended splines, né? Por exemplo, ó, as pecinhas do Tetris aqui, né? Enfim, eu posso criar splines, formas 2D aqui na botão Shapes. Geometria eu crio aqueles objetos. Vou voltar para a perspectiva, P, né? Ajeitar a minha cena aqui. Olha, notem que estão aqui as minhas formas 2D também. Tá? Aqui eu posso criar luzes, né? As luzes tanto fotométricas quanto standard, as luzes padrão. Depois também a gente vai ver qual que é a diferença entre uma e outra. Vamos criar uma luz Omni aqui, só para nós vermos o efeito dela. Ó, vamos subir ela um pouquinho. É uma luz bem simples, não tem muita qualidade aqui também, né? Mas enfim, só para a gente ver o efeito na cena. Vou deletar, deixa a luz padrão do Max por enquanto, né? Aqui a gente pode criar câmeras, também mais para frente nós vamos ver como se utiliza as câmeras, câmera target e câmera free, né? Os helpers, né, que não vamos entrar em detalhes nele agora, space warps também, e sistemas também provavelmente nós não vamos mexer. O que mais tem que nós vamos utilizar são esses 4 primeiros aqui, principalmente os 2 primeiros, né, que são geometria e formas 2D. E cada um deles pode ser, né, lembra, as formas 2D também são paramétricas, tá? Menos essa aqui, deixa eu ver, o círculo tem os parâmetros dele aqui, né? O raio, a única coisa que o círculo tem é raio. Esse aqui também a gente pode mexer ainda, ó, mexer alguns parâmetros nele, tá? Então, só para saber desses detalhes aqui, desses painéis. Então tá, por essa aula ficamos por aqui. Vimos um pouco os menus, os botões principais aqui em cima, as principais ferramentas, como se localizar nas viewports, esses painéis aqui do lado, né? Painel Create, o painel Modify, principalmente. Sim, eu não falei desses aqui do lado, né? O painel da hierarquia, enfim, a gente consegue acessar, por exemplo, só o pivô dele, ou seja, eu vou, por exemplo, afetar só o pivô. Então, quando eu mexer, eu vou estar mexendo só o pivô desse objeto. Mesma coisa, se eu quiser só afetar o objeto, eu não afeto o pivô, né? Enfim, tem várias opções parecidas com essa para mexer na hierarquia dos objetos. Painel Motion, a gente não vai usar ele, né, para trabalhar com movimento, né? Painel Display, provavelmente a gente vai utilizar alguma coisa, a gente pode esconder elementos da nossa cena. Por exemplo, se eu quero esconder toda a geometria da minha cena, então toda a geometria some. Se eu quero esconder todos os shapes, né, todas as formas 2D, então as formas 2D somem. Quero esconder as luzes, quero esconder as câmeras, né,
Enfim, quando tem uma cena bastante populada, com bastante objetos, eu posso esconder alguma coisa. Por exemplo, eu quero esconder hide selected. Então eu escondo aquele objeto. Né? Vou esconder esse aqui, esconder esse aqui. Ou então unhide all, então volta tudo. Né? Então display é para isso aqui. E o menu Utilities, então, tem alguns aplicativos, alguns plugins, enfim, que a gente pode acessar para ajudar com determinadas tarefas ou para melhorar o fluxo de trabalho, enfim, dependendo da função. Cada utilidade tem a sua função, certo? Então, agora sim, completamos a visão dos 6 painéis aqui, ok? E esses aqui do lado nós vamos ver mais para frente, que são para modelar, enfim, tem algumas funcionalidades aqui também do lado, mas por enquanto não vamos mexer com elas. Ok? Então, por essa aula, ficamos por aqui. Já diminuímos o nosso estranhamento com o programa, né? Já estamos um pouquinho mais familiarizados com pelo menos as principais funções do 3ds Max.